Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Tá vendo? O pessoal dá risada quando eu falo seus lindos e suas lindas. Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Então, continuando as nossas videoaulas, espero que vocês estejam gostando. Tô fazendo isso com todo carinho para vocês. É uma forma de mostrar para vocês que a matemática não é difícil, tá? Claro, tem algumas coisas que são trabalhosas, mas de modo geral é muito treino. Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende, tá? Então, aquele recadinho de sempre, que eu sempre falo, não esquece de deixar o joinha aqui, deixar aquele like, faz a inscrição, divulga para os seus amigos, divulga para o papai, para a mamãe, para todo mundo, tá bom? Para eles também aprenderem um pouquinho de matemática, por que não, né? Legal isso, tá? Olha lá. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá, vem aqui comigo. Ó, hoje a gente vai falar sobre equações exponenciais. Nossa, professor, que nome difícil, equações exponenciais. Calma, relaxa, tá? Aqui, equação exponencial, eu preciso falar uma coisa para vocês que é muito importante. Já tem um vídeo que eu gravei, já está aí no canal, eu vou deixar aqui em cima para vocês lembrarem sobre potências, tá? Para essa parte de equações exponenciais, a gente precisa conhecer bem as propriedades de potências, tá? E essas propriedades estão nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima para vocês. Então a gente precisa conhecer aquelas propriedades, porque com aquelas propriedades eu consigo resolver essas equações, tá? E vamos entender então o que é uma equação exponencial. Uma equação exponencial nada mais é do que uma equação, ou seja, você tem uma igualdade, certo? Só que a nossa letra, a incógnita, o tal do x, né? Ele vai aparecer onde? No expoente, tá? Então uma equação exponencial é uma equação desse tipo, ó. Isso é uma equação exponencial. A incógnita aparece ali no expoente, tá? A letra aparece aqui no expoente. E como que a gente faz para resolver isso? Bom, parece que é muito difícil, né? Mas vamos entender o que quer dizer isso, né? Se a gente entende o que está escrito, fica fácil de resolver uma equação exponencial. O que eu quero resolver aqui? Eu quero pensar o seguinte, ó, 2 elevado a quanto dá 64, tá? E como que a gente resolve isso? É fácil. Tá? De modo geral, toda vez que a gente cai numa equação exponencial, digamos assim, essas equações mais simples, praticamente todas elas a gente vai ter que fatorar, né? Então a gente vai pegar o 64 e nós vamos fatorar. Por quanto? Por 2. Sempre pela base que está aqui, tá? Nesse caso aqui por 2, tá? Pode ser 3, pode ser 5, né? Existem alguns casos que a gente faz algumas mudanças, eu vou mostrar para vocês vários exemplos, mas vocês vão entender que a ideia é sempre fazer a fatoração. Então vamos lá. 64 eu vou fatorar por 2. Então, ó, 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Então, ó, o 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. 2 à sexta. Então, olha só. O 2 elevado a x é a mesma coisa que o 2 elevado à sexta. Certo? Tá vendo que a base é igual? Então, quando as bases são iguais, quer dizer que os expoentes também são iguais. Então, nesse caso, o x vale 6. Isso é uma equação exponencial. Difícil? Não é, né? É facinho. É só lembrar de propriedades de potência, tá? Vamos ver outro exemplo. Ó, 3 elevado a x igual a 81. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o 81 e vamos fatorar por 3. Olha lá. 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, isso aqui, ó, é 3 elevado à quarta. Tá? Então, olha lá como é que fica. Fica 3 elevado a x igual a 3 elevado à quarta. Bases iguais, expoentes iguais. Então, o x é 4. Tudo bem? Mais uma. Olha só. 7 elevado a x igual a 1. Ih,
professor, peraí. 1 não dá para fatorar por 7. Então, não dá. Mas, lá nas propriedades de potência, nós aprendemos que existe uma potência que sempre resulta 1. Que potência é essa? É a potência 0. Então, 1 é a mesma coisa que nesse caso, como aqui é 7, 7 elevado a 0. Então, nesse caso, olha lá, direto, ó, x igual a 0. Ah, então toda vez que for igual a 1, posso... Pode colocar 0, tá? Não muda muito. Tranquilo até aí? Agora vamos ver alguns exemplos um pouquinho mais elaborados, tá? Olha só, pode acontecer de aparecer isso aqui, ó. 5 elevado a x, 1 sobre 625. Como é que eu faço, professor? Ó, faz assim. O 625 eu vou continuar fatorando por 5. Mesma coisa. 625 por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então é 5 elevado à quarta. Muito bem. Então, olha o que acontece. Concorda que fica, ó, 5 elevado a x, 1 sobre, no lugar do 625, eu vou colocar 5 elevado à quarta. Agora eu tenho que olhar o seguinte, as bases aqui estão iguais? Não. Por quê? Aqui está 5 e aqui está 1/5. Então, lá nas propriedades de potência, nós vimos que existe uma propriedade que você pode inverter uma fração. O que você faz? Você pega este cara e troca o sinal do expoente. Então, 1 sobre 5 elevado à quarta, nós podemos escrever como... Deixa eu tirar aqui, ó. 5 elevado a menos 4, tá? É só trocar o sinal da potência. Trocou o sinal da potência, eu jogo ele para cima. Agora as bases são iguais? Sim. Então, o que acontece aqui? X igual a menos 4. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo. Vamos aumentar um pouquinho o nível desses exemplos. São exemplos que provavelmente o professor de vocês deve estar passando. Eu sempre passo isso aqui para os meus alunos, tá? Vamos pensar nesse cara, ó. 2 elevado a x igual a raiz quinta de 128. Nossa, professor, eu não sei resolver isso. Calma, olha só. O que eu preciso aqui? Eu vou pegar o 128 e vou fatorar por 2. Muito bem, vamos começar por isso, certo? 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado à sétima. Então, no lugar desse 128, eu vou colocar 2 elevado à sétima. Então, nós vamos ficar com o seguinte. 2 elevado a x igual a raiz quinta de 2 elevado à sétima. E aí, o que eu faço? Tem uma propriedade de potência, que é esta daqui, ó. A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima. Isso daqui é uma propriedade de potência, ó. Extremamente importante, na minha opinião, a mais importante porque ela relaciona potência e raiz. Então, olha só, olha para isso e relaciona com esse cara. O A é o 2. Quem faz o papel do M é o 7. E quem faz o papel do N é o 5. Então, eu posso escrever desse jeito, ó. Então, eu posso escrever que 2 elevado a x é a mesma coisa que 2, M é 7, N, 5. Então, daqui sai que o x é 7/5. Tudo bem? Fácil? Fácil. Tem que conhecer as propriedades, certo? Vamos ver mais um exemplo, tá? Nesse exemplo agora, vocês vão perceber que a gente não vai conseguir fazer uma fatoração direto pela base, mas aí a gente faz uma mudança rapidinha. Olha só,
8 elevado a x igual a... Vou colocar assim, ó, x menos 5, tá? Aqui pode aparecer qualquer coisa, tudo bem. É igual a 32 elevado a 3. Vamos supor que seja assim, não tem problema nenhum. Olha só, primeira coisa, eu vou tentar fatorar o 32 por 8, certo? Ó, quando eu fatoro 32 por 8, 32 dividido por 8 dá 4. E aí o 4 já não dá por 8, porque ele já é maior. Então essa fatoração já furou, né? Muito bem. Mas, conhecendo os números, eu sei que o 8 é uma potência de 2. E o 32 também é uma potência de 2. Então, ao invés de eu fatorar pela base, eu vou fatorar por um número menor que eu conheça as potências. Então, nesse caso, tanto o 8 quanto o 32, eu posso fatorar por 2. Eu vou até aproveitar isso daqui, ó. Aproveita. O 32, ele tá aqui, não tá, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que o 32 é 2 elevado à quinta. E o 8? O 8 tá aqui, ó. 1, 2, 3. Eu já sei que o 8 é 2 ao cubo. Então, eu já aproveitei aquela fatoração, certo? Para a gente poder ganhar tempo. Vamos lá, como é que vai ficar isso, ó? Então, no lugar do 8, eu vou escrever 2 ao cubo. E esse 2 ao cubo, que era o 8, está elevado a x menos 5. Então, x menos 5. Igual. O 32, ele é o quê? 2 elevado à quinta. Então, fica 2 elevado à quinta. Só que o 32 estava elevado ao cubo. Então, ó, 32 elevado ao cubo. Isso daqui é uma propriedade de potência também. É a tal da potência de potência, né? Lembra? O que é isso, professor? Então, é potência de potência, ó. Faz aqui, ó, a multiplicação. Multiplica esses caras. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3x menos 15. 3x menos 15 igual a 2 elevado a 15. Certo? Agora, as bases são iguais? Sim. Então, agora eu posso igualar os expoentes. Então, ficaria 3x menos 15 igual a 15. Isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau. Ô, professor, pode aparecer a equação do segundo grau ali em cima? Pode. Pode aparecer a equação do segundo grau, pode aparecer outras coisas aí, tá? Pode aparecer, não tem problema nenhum. Pega o menos 15, passa para o outro lado, vira mais 15. Então, vai ficar, olha lá, 3x, 15 mais 15, 30. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 3, 10. Então, neste caso, o x vale 10. Tudo bem? Gente, olha só. Isso daqui é um pouquinho do que é equação exponencial, tá? Aqui eu passei os exemplos em que nós usamos, né? Tem uma igualdade somente. Existem outros casos, mas isso eu vou deixar para uma outra videoaula, tá? Em que eu vou fazer só exemplos de equações exponenciais, onde a gente faz o que a gente chama de mudança de variável. A gente vai pegar esse, por exemplo, esse 2 elevado a x, a gente vai escrever uma outra coisa, vai colocar uma outra letra para facilitar a nossa vida, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Treinem bastante, tá? Não esquece, deixa o like aqui embaixo, faz a inscriçãozinha pro papai, pra mamãe, aquelas coisas todas, tá bom? Como eu sempre digo, matemática não é difícil, matemática é fácil. E que a matemática esteja com vocês. Valeu, até mais!